E eu vi que você trouxe também a questão do bullying, que é um ponto bastante debatido agora, hoje, no dia a dia das escolas. Pois é. O que você acha? Qual é a melhor precaução? Como é que se lida com isso? Como é que os pais que têm filhos que sofrem isso lidam com isso? Pois é, porque a criança, ela se fecha em casa, ela não conta. Sim. Eles só notam os sintomas, né? Da criança que não quer ir à escola, algum motivo. Quer dizer, primeiramente, eu acho que tem que fazer o diálogo, procurar ver o que a criança, o que está se passando com ela, não é? Ver se não está doente, ver se... enfim, ver qual é a causa. E, se não resolver, eu acho que tem que ir na escola, tem que procurar saber a causa, procurar onde for a causa, né? Ela tem que descobrir. Porque a criança se fecha, ela não conta em casa. Mudança de comportamento. Não é? Ok. Obrigada. Marta, há pouco tempo, não faz umas semanas, uma colega nossa, a criança veio em casa e se comportou totalmente diverso. Chorava muito, não queria comer, não queria dormir. E aí a mãe foi atrás e ela descobriu que, na verdade, quem estava fazendo bullying era a própria professora. Ela gritava com as crianças todas eram estressadas. E aí as mães se reuniram e tentaram conversar, mas a situação da escola não mudou. E a solução foi, a mãe procurou uma outra escola. Hoje a criança voltou a ser alegre, brincalhona, se alimentando bem, dormindo tranquilo. Então, nós podemos saber que muitas vezes nós, adultos, somos causa de muito estresse das crianças. É porque ainda se ouve muito. Eu educo meus filhos como eu fui educado. E não é muito difícil mudar a forma, porque eu sei por mim. Eu fui uma educadora, estressava as crianças e fui mudando. Hoje eu vejo o quanto isso fez uma diferença em minha vida também. E é interessante que todos as avós, as mães, eu sou tia, né? Mas como a gente hoje lida com a criança e como você lidava com as crianças. Então também é uma forma da gente se recompor. E às vezes o bullying começa em casa, até pelos apelidos que estão aqui, né? Gorda, não é? E outras... Chata, você é uma chata. Tá? Você fala demais, você não... Então, às vezes, até muito faladeira. Então, às vezes começa em casa. E aquela que é gordinha vai continuar na escola, né? Às vezes começa em casa. Marta, você falou há pouco, e eu acho que isso é de suma importância, a questão do bullying, né? Que o bullying começa dentro de casa. E isso é alguma coisa muito séria em se tratando com criança. Porque, por exemplo, do meu ponto de vista, os pais, a primeira coisa que fazem, eles colocam um apelido carinhoso na criança. Tu falasse até da questão da obesidade. Mas, de alguma maneira, existe uma visão sempre trafarista, em termos de apelidos. Então, a criança já vai introjetando uma baixa autoestima. Se a paragenética dela não for forte o suficiente, ela vai sucumbindo e já vai aprendendo a se submeter à visão do outro, alguém fora dela. No primeiro momento são os pais, os tios, a família nuclear. No segundo momento é a escola, professor, os colegas, os amigos. No terceiro momento, na adolescência, já é todo o seu círculo social. Então, quando você falou sobre o bullying começa em casa, eu acho que isso é um alerta importante a essa visão trafarista, às vezes, é inconsciente dos pais em colocar determinados apelidos. E são apelidos que eu tenho a impressão que às vezes traumatizam determinadas crianças. Porque como a paragenética é diferenciada, tem umas que conseguem bancar o processo e sair muito bem dele. E tem outras que não.
Então, é quase que uma anti-educação, não é? Claro. Então, essa questão do bullying, essa questão do trafarismo é fato. Então, o que você sugeriria? Essa visão traforista em relação à criança? Eu acho que deve salientar os trafores, né? Deixar de lado aquela... Não apelidar nem nada, mas tratar os trafores da criança. Tu é inteligente, tu resolve isso aqui. Mas não, para mim, não deve botar os apelidos. O mais simpático para os gordinhos é fofo, né? Mas assim mesmo, ele sabe o que quer dizer isso. Então, eu acho que estimular e mostrar para a criança que ela tem trafores, que ela tem coisas boas, que independente da aparência, que ela tem condições de melhorar, de cada vez mais fazer coisas boas e salientar, tu é inteligente, tu ajuda os outros, tu gosta de trabalhar em grupo, tu gosta disso, tu gosta daquilo, e tu é bom em matemática, tu é bom, não sei, enfim, levar ele para o lado das coisas boas. Quer dizer, fortalecê-lo para que futuramente, seja em casa, na família ou na sociedade, ele possa lidar com situações estressantes, não é? Claro, que aí ele tira de letra que ele é gordinho, mas ele sabe que ele é eficiente. Eu concordo com vocês. Tem que enaltecer a qualidade, mas tem que também ir corrigindo os defeitos e os deslizes, né? Eu me lembro que a minha filha já é casada, adulta, né? Ela um dia brincando comigo, mãe, até hoje eu não esqueço a vergonha que você me fez passar. Mas o que é? Eu nem lembrava mais, né? Uma vez ela entrou, ela tinha o quê? Uns 8 anos. A gente entrou no mercado, ela porque queria fazer festa para os gatinhos e queria comprar aquelas velhinhas. E eu falei, não, a gente não tem dinheiro agora, não vai comprar, não sei o quê. Quando eu cheguei no carro, ela pegou e falou assim, mãe, olha só o que eu peguei. Eu, o quê? Ela tinha pego a velhinha. Eu falei, vamos lá devolver. E aí eu fui com ela, a gente devolveu. Ela nunca mais fez isso, mas ela até hoje, já é adulta, já 40 anos, já, até hoje ela lembra da vergonha que ela passou. Então, assim, se você vai passar a mão por cima de um defeito desse, porque alguma tendência da paragenética ela tinha para fazer aquilo, né? Me aconteceu uma coisa que eu não passei vergonha. Meu filho tinha uns 2 anos, nós fomos no mercado e ele queria que eu comprasse pilha. Ele disse, não, nós temos pilha em casa, não vou comprar. Aí eu comprei, passamos no caixa, eu paguei e fomos. Quando chegou 2 quadras lá, ele me chamou no botou, olha, tu não comprou para mim, mas eu comprei para mim. É que estava bem na passada ali. É coisa de criança, né? E eu disse, mas que barbaridade, que agora o que eu faço? Aí expliquei para ele, comprar não é pegar. Porque ele via todo mundo pegar as coisas no mercado. Tem que passar ali, tem uma pessoa que recebe dinheiro, tu tem que ter dinheiro para comprar. Eles, bem sério, não comprasse para mim, mas eu comprei para mim. Quer dizer, eu não cheguei a passar vergonha, né? Mas podia ter passado. Não, mas não fui eu que passei vergonha, foi a menina que passou. Para mim era natural, devolver uma coisa que não paguei, né? Marta, de que maneira a senhora vê o enorme aumento do bullying que as crianças vêm fazendo e sofrendo hoje em dia? Como lidar com isso? De que forma ajudar algozes e vítimas de bullying? Nós já falamos também sobre isso. Falou um pouquinho, mas se você quiser repetir, fazer uma síntese. Tem uma novela que estava passando agora, as crianças estavam sofrendo bullying na escola, o menino dava, simplesmente ele era o dono do espaço, ele dava nas crianças. As crianças iam para casa, não queriam ir para a escola, não queriam comer, os pais perguntando, nada. E as crianças mudaram o comportamento completamente. Os pais não estavam sabendo, nem sabiam o que estava acontecendo com as crianças, eles levaram no médico. Aí o professor da escola se alertou e viu
o agressor machucando, ou não deixando passar, ou impedindo, ou batendo na pasta, né? E ele chegou e foi falar com os meninos que estavam sofrendo bullying. Aí eles confessaram que sim. Chamaram então o menino, o agressor, por que ele fazia isso e tudo mais, ele não disse coisa com coisa. Chamaram os pais do menino, do agressor, e fizeram que ele se retratasse, que não fizesse mais aquilo. E as crianças que estavam sofrendo bullying ficaram mais tranquilas e acabou a coisa. Às vezes resolve assim, não é? Mas nem sempre dá para resolver se o professor... Tem que ter alguém que note alguma coisa que está acontecendo, né? Por isso que ontem a Wanderlei Terezinha falou, né, dos círculos de pais, né, para poder... Você quer falar alguma coisa com relação a isso? Uma das recomendações em relação ao bullying nas escolas é justamente as práticas, o uso das práticas restaurativas, não é? Porque é o próprio grupo social resolvendo os seus problemas, não é? Então as pessoas sentam em círculos e o ofendido, né, o vitimizado pelo bullying, expõe como ele se sente, para que os outros possam perceber, né, o efeito daquele comportamento violento e agressivo, né? E eles também podem rever os seus comportamentos, né? E aí criam-se, então, nesses círculos de paz, o comprometimento de toda a comunidade escolar para coibir, né? E, vamos dizer assim, para evitar que aconteçam novos atos de violência, sejam entre aqueles envolvidos ou outros, né? Então, geram comprometimentos em toda a comunidade escolar, professores. Por isso que a importância de todos serem chamados para esse processo, né? Porque isso aí não é algo que se resolva de uma forma individual, né? Pais, professores e alunos. Todos. Quanto maior o círculo, né? Quanto maior o comprometimento das pessoas a respeito da evitação dessas práticas, mais eficácia. Aqui eu botei 2 filmes aqui. A Menina do País das Maravilhas, que trata disso aí. Só que essa menina, ela sofria bullying porque ela tinha uma deficiência, uma síndrome, não me lembro qual é a síndrome. E ela, para fugir disso aí, ela criou uma fantasia. Ela sonhava, ela criou uma fantasia que ela era uma outra pessoa. E quando surge na escola um momento que iam encenar uma peça, certos professores viram e botaram a menina como para trabalhar na peça, e seria a Alice no País das Maravilhas. Então, ela, naquela fantasia, ela era a Alice. E ela conseguiu, então, contornar a não dar bola para o que falavam dela. Ela ficou naquela fantasia. E ela se deu bem. E na outra aqui, outro filme, essa menina demonstra o contrário, ela não é estressada. Ela se muda de cidade, muda de escola, muda de tudo. E na escola ela não é aceita pelas colegas. Então faz muita judiaria, esconde o material dela. Ela perdeu a avó e se mudaram. E aí ela começou a se mostrar mais forte, não dar bola para aquilo. Embora ela esteja sofrendo várias coisas. No final, várias coisas acontecem e que ela se torna amiga das agressoras.
Então tinha um time de vôlei, não, natação. E a menina que promovia o bullying era a melhor nadadora. E ela seria a segunda. E ela escondeu o maior da menina, tudo mais. No final, há uma relação em que a menina a agredida fez amizade com a agressora e criaram. A outra menina tinha sido suspensa, ela era então a primeira nadadora. A segunda, a agressora seria a primeira nadadora. Ela foi lá, sabia que a agressora era melhor e disse que elas iam disputar juntas. Ela deu a volta, né? Ela foi uma infante resiliente, né? Quer dizer, a própria menina resolveu o problema. É. Bom, né? Marta, aqui na página 2, na tecnologia, terceira linha, que é a técnica do convívio com animais de estimação. Eu, desde criança, sempre tive vontade de ter animal de estimação. Minha mãe, de jeito nenhum, não deixava, né? Por 2 motivos. Um, pela questão de que ela sabia que eu não ia estar limpando lá toda a sujeirinha que fazia, não ia ter toda aquela atenção e cuidado. E o outro, que era a maior preocupação dela, era do bichinho acontecer, do bichinho fugir ou morrer e me gerar ali um problema, isso aí. Hoje pela manhã eu tive uma casuística, cheguei em casa, eu tenho 2 bichos de estimação agora, né? Na minha condição aqui de infante estressado, aos 42, quase 43, eu cheguei rápido em casa, meus 2 bichos de estimação são 2 cães, uma Rote e um Lhasa pequenininho, né? Eu entrei, eles são adestrados para não sair do quintal, e eu entrei e eu consegui atropelar meu pequenininho, e aquilo ali me gerou um estresse imenso. Eu saí correndo de casa, quando eu olhei eu estava 120 por hora, né? Na rua, levando ele para o veterinário, né? E ainda estou estressado. Eu gostaria que você ampliasse a questão dessa técnica do convívio com animais de estimação. Em primeiro lugar, para a criança ter responsabilidade de cuidar, de alimentar, enfim, e desenvolver o afeto, aprender a querer bem os animais, a respeitá-los. E também, porque os animais duram menos do que nós, eles vão sofrer uma perda, o animal vai morrer, ele vai sofrer. E mostrar para a criança que isso faz parte da vida. E mostrar para ele também que isso vai acontecer conosco, mas não vai ser agora. Mas, então, ensinar o menino, a criança, a enfrentar as pequenas frustrações, pequenas perdas, e vai acontecer outras coisas que, então, ele vai se habituando a essas coisas, as perdas. Na parafatologia, página 2, terceira linha, gostaria que comentasse as crises de semipossessão. A criança estressada tem uma abertura para, primeiro, estar autoassediada, né? E recebendo há uma abertura para o heterassédio. E aí, não se fica sabendo a que ponto é físico e a que ponto é emocional. Então, ou é do heterassédio. A mãe e os pais têm que ficar alertas e têm que conhecer alguma coisa para saber o que está se passando. Quer dizer, a criança tem problemas de possessões. Ela era recém-saída lá, né? Possivelmente da baratrosfera até, né? Sim. Aqueles acessos de irritabilidade, é tudo uma porta, né? Para assédio, possessão. Agressividade. É.